fácil. Quem já ficou descontrolado aqui? No momento da discussão, naquele momento que você foi passado para trás, naquele momento que você descobriu algo que te entristeceu e te enraiveceu ao mesmo tempo. Tem um vocabulário aí que fala assim, mas tem gente que dá bafão, né? Quer dizer, é muito descontrolado demais, né? Barraqueiro, tem um monte de nome por aí, né? Na verdade, o descontrole é um problema da alma. E eu gostaria hoje de falar um pouco sobre isso, sobre a falta de controle. Nós entendermos a respeito do controle. Salmo, capítulo 115, no versículo 103. Fala também da idolatria, fala de um monte de coisa, mas eu não quero falar sobre isso hoje. Eu preparei alguma coisa em cima disso, eu queria citar com vocês, você que já abriu a sua palavra aí. No versículo 3, é bem pequenininho o texto. Numa versão atualizada, porque eu gosto de ler na atualizada, diz assim: Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Eu estou citando esse texto porque eu falei dele aqui domingo passado, quando Davi foi confrontado pelos seus amigos, e os seus amigos até começaram a tirar sarro dele, dizendo assim, olha, tá vindo aí, Saul vai te matar. Se eu fosse você, fugia para um monte rapidinho como um pássaro. Davi simplesmente vira para os seus amigos e diz assim, olha, o meu Deus está no céu e ele faz tudo o que ele quiser. Numa versão mais apurada diz assim, Deus é soberano, mora no céu e ninguém é maior, mais forte do que Deus que eu sirvo. Numa versão melhor ainda, se você procurar, você vai encontrar uma que diz assim, o meu Deus habita no céu e ele está no controle da terra. Eu acho essa a melhor de todas. Você consegue dizer assim, Deus está no controle da terra. Você já viu algum fio pendurado no eixo da terra, segurando a terra, para ela não cair no universo? Você já viu isso alguma vez? Não existe. Você sabe quem controla isso? Deus. Deus está nesse controle. E é exatamente isso que eu queria hoje trazer aqui o entendimento, irmãos. Estar no controle é diferente de estar no comando. Eu entrei em parafuso também quando eu comecei a estudar. Porque eu sempre pensava que eu estava no controle e eu sempre pensava que eu estava no comando. Mas eu descobri que no controle só está Deus. E nós, seres humanos, mortais, mas que vamos todo mundo para o céu um dia. Todo mundo aqui é ET. Sabia disso que você é um ET? Você vai para o céu. Seu lugar não é terra, você não é daqui da terra. Nós somos do céu, cidadão do céu. Agora escute, Deus está no controle e nós estamos no comando. Como funciona isso? Vou tentar te explicar. Se você está na sua casa, o seu filho tem um quarto lá para ele, você é o dono da casa. E o seu filho diz, pai, eu vou fechar a porta e eu vou pintar meu quarto aqui. Ou eu vou colocar uma moldura no meu quarto, uma fotografia, sei lá, de alguma coisa. Aí você diz assim para ele, não, pode fazer, não tem problema. E ele começa lá a fazer, de repente você entra no quarto e você diz assim, ó, chega, para, não vai mais fazer. E o seu filho tem que obedecer, porque você está no controle. Entenda isso, irmãos. Estar no controle é diferente de estar no comando. Quem está no controle não precisa pedir para ninguém para interferir qualquer processo na vida do ser humano, ou espiritual, ou seja qual for. Eu sei que bagunçou a sua cabeça, mas eu estou tentando trazer aqui um prefácio para abrir o seu entendimento, para você entender isso, porque muitas vezes nós pensamos que estamos no controle. Na verdade, no controle só está Deus, porque quem tem o controle tem o poder de interferência. Escute isso, quem tem o controle tem o poder da interferência. Quem tem o comando não tem o poder da interferência, é diferente. Então a Bíblia fala aqui que Deus está no controle. O que é a palavra controle? É aquele que tem poder de interferir a qualquer momento, a qualquer hora, qualquer ano, na vida de alguém. Essa é a verdade. Agora, Deus nos deu comando para a nossa vida, nos deixou comandar a nossa vida. O que quer dizer isso? É que Deus nos deu uma vontade permissiva. Deus permitiu que você esteja no comando da sua vida. É você que decide se você vai ser um preguiçoso, se no futuro você vai casar e ter bens, e você vai ser abençoado, ou se você vai ser alguém que estuda, que vai formar, que vai ser um doutor. É você que decide se você vai ser alguém de boa saúde ou com uma saúde toda esculhambada, porque tomou decisões erradas na sua vida. Há uma decisão permissiva de Deus que nos permite comandar a nossa vida. Deus olha para você e Ele permite que você, se você não quer estudar, se você não quer formar, Deus fica olhando para você e Ele fica, olha, não tem para falar aqui para
o povo mais novo. Deus fica olhando para você, prefere colar, prefere, ficar à toa, depois reprova de ano, sabe? Mas vai chegar um momento que, se Deus quiser, se Ele quiser, Ele vai interferir. Chega! Ou Ele mata, ou Ele aleja, ou Ele tira da terra, ou Ele tira os bens. Tem vários exemplos na Bíblia da interferência de Deus na vida do homem. O homem no comando. O homem vivendo como se nunca teria uma interferência na vida dele. De repente Deus vem e interfere. Então entenda isso, irmãos. O que nós estamos vivendo é o comando de nossa vida, porque Deus nos deu essa permissão. Então Deus pode a qualquer momento interferir. É como o exemplo que eu disse. O pai permite que o filho feche a porta. Mas, se o pai disser assim, olha, você fecha a porta, mas você não tranca a porta, e se o filho trancar a porta, o pai vai lá e arranca a porta, porque quem tem o controle é o pai. Você pode fazer 1000 planos, Deus permite você fazer planos, mas se por um acaso Deus olhar para os seus planos e Ele ver que os seus planos não estão nem um pouco de acordo com o que a palavra do Senhor diz, o que Deus vai fazer como alguém que tem o controle, Deus vai interferir. Quem aqui já fez aquela oração dizendo assim, Deus interfere se não for da tua vontade? Alguém já orou assim? Deus interfere, não deixa dar certo. Algumas vezes é assim e outras vezes não, porque Deus não precisa que você ore ou que você permita, afinal, Ele está no controle. Ele pode interferir a hora que Ele quiser. Então escute isso. Para Deus estar no controle, eu entendi algumas coisas. Eu gostaria hoje de trazer um entendimento para nós aqui. Primeiro, para Deus estar no controle de tudo isso que nós estamos vendo, Deus precisa ter o controle, irmãos, do mundo espiritual. Eu falei agora, esse tempo atrás, uma sequência de alguns domingos aqui sobre guerra espiritual. Deus, Ele tem que estar no controle sobre o mundo espiritual de Satanás. Se Deus não tiver no controle, irmãos, nós teremos um problema. Vou dar um exemplo para você lá no livro de Jó. Lá no livro de Jó foi citado da nossa célula sobre isso, eu acabei escrevendo algumas coisas sobre Jó aqui. Mas Deus disse para o diabo, olha, toma tudo que ele tem. Você pode tomar tudo que ele tem, não tem problema. Pega lá o que ele tem, mas tem uma coisa, não estenda sobre Jó as suas mãos. Irmãos, Jó morreu? Jó morreu com aquela lepra que fedia a 30 metros de distância, carne estragada? Hein, irmãos? Por que Jó não morreu? Porque se você ler o texto, alguém que estava na categoria de estado de decomposição, que se chama cadáver, alguém que está fedendo, se decompondo, apodrecendo a carne, já era para ter morrido, mas ele não morreu. Por quê? Porque Deus está no controle. A única coisa que Deus disse, olha, não toca em Jó, faz o que você quiser. E o diabo foi lá, milimetricamente, acabou com tudo que Jó tinha, mas não matou Jó. Então Deus, irmãos, está provando aqui. Lucas capítulo 10, versículo 19, sabe, a Bíblia diz, escute isso, que um anjo, eu falei sobre isso agora também, acho que foi domingo passado, ou no dia que eu preguei guerra espiritual aqui, que um anjo, irmãos, no dia da guerra Armagedon vai vir, um anjo somente, vai pegar todos os demônios, o diabo, o cabeça, e todos os seus seguidores, e o portão do inferno será aberto, e esses demônios serão jogados lá no inferno por 1000 anos. Quantos anjos precisa para fazer isso, irmãos? Com todo o inferno, gente? Um anjo. Por quê? Porque Deus autorizou só um anjo. E Deus está no controle. Quem está me entendendo, irmãos? Lucas 10, 19 diz assim, eis que vos dou poder. Todo esse controle, esse poder. Deus tem tanto poder, irmãos, que Ele nos deu. Eu falei isso domingo passado. Quando Jesus olha para o diabo e Ele disse, aqui olha, aqui está a minha igreja. E eu estou dando a eles poder sobre vocês. Poder sobre vocês. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Quem já viu crente endemoniado aqui? Levanta a mão. Quem já viu? Levanta a mão. Então eu vou discordar de você. Você não viu crente endemoniado, porque crente não fica endemoniado. Você viu alguém cheio de pecado, que não estava vivendo uma vida de crente, que abriu brechas, ou na mentira, ou na trapaça, ou no engano, ou na prostituição, ou na pornografia. Em algum lugar ele abriu o brecha, deixou de crer, e então o demônio pulou para dentro dele. Porque crente não fica endemoniado. O diabo não entra na vida do crente. Quem está me entendendo, gente? Porque o crente tem poder. O crente pratica a palavra de Deus. Eu vi um crente possesso com uma ninhada de demônio. Endemoniado quer dizer uma ninhada de demônio. É pior que um, né?
Mas Deus nos deu poder contra esses demônios. A Bíblia diz que Deus tem controle sobre esses demônios. Eu não quero parar muito aqui nessa coisa da guerra espiritual, porque eu já preguei tanto esses dias sobre isso, e vocês entenderam bem. Mas eu quero deixar bem claro aqui que diabo não pega em crente. Diz para esse irmão do lado da direita e da esquerda. Diz, diabo não pega no crente não, meu irmão. Ai, uma macumba aqui, vou passar de lado. Meu Deus do céu, irmão. Só se tiver pecado. Só se tiver fazendo coisa escondida. Aí tenha medo do diabo mesmo. Mas o diabo não toca no crente. Quem está me entendendo, irmãos? Quantos pode dar glória a Deus por isso? Se Deus, irmãos, tem o controle, eles têm que estar no controle do mundo espiritual. Segundo, se Deus está no controle, como diz aqui Salmo 115, Deus tem que estar no controle do universo. Esses dias eu encontrei o Messias, um grande amigo. Eu falei, Messias, você lembra quando a gente estudava e a gente não tinha internet, a gente não tinha computador, a gente não tinha, só tinha universidade. Os cultos lá na ABU da universidade, lá aqui de Cuiabá, que tinha lá uns livros, umas coisas que a gente acabava indo lá estudando alguma coisa ou outra. Tinha que pesquisar, ir longe. Você lembra nossas vibes, como é que era? Nós descobrimos que a terra era sem forma e vazia, que do versículo 1 ao versículo 2 tinha milhões de anos lá no livro de Gênesis. Falou, cara, nós demoramos para descobrir essas coisas, que hoje você abre na internet, está tudo lá, né? E é engraçado, irmãos, quando Deus criou tudo com a sua voz, com o seu comando, Deus foi ordenando que os luminares se estendessem, que a lua se estendesse, que o sol se estendesse, que o mar se separasse da terra. Deus foi autorizando e foi ordenando e controlando, e até hoje tudo isso está lá. Mas eu quero te falar algumas coisas que você precisa saber, talvez o pessoal mais novo aqui que estudou vai saber do que eu estou falando. Mas escute isso, irmãos. A terra leva 24 horas para ela virar no seu eixo. 24 horas ela leva para virar no seu eixo. Olha como Deus está no controle. Se a terra ela demorasse 1/10 de tempo a menos para dar esse eixo total, se ela demorasse 1/10 de tempo, irmãos, sabe, os dias seriam 10 vezes mais longo do que os dias de hoje. 1/10 só de tempo. E aí nós teríamos um problema. Porque o que não morresse de dia no sol, morreria à noite no frio. Olha como Deus é perfeito, irmãos. Fez a terra girar no seu eixo completo, na hora certa e no tempo certo. A gente mora no lugar mais quente do Brasil, mas ninguém aqui morre de calor ou morre de frio. Não é mesmo, gente? Ainda que não está chovendo, está faltando aquela chuva abençoada. Mas escute isso, tudo seria destruído. A lua, olha como Deus é tremendo no seu controle do universo. Ela está a 38.400 quilômetros da Terra, a lua. Se a lua, irmãos, ela tivesse 80 quilômetros exatamente da Terra, as marés do mar inundariam toda a Terra 2 vezes por dia. A maré vinha, enchia a terra, voltava, via, enchia a terra e voltava novamente. Olha como Deus é tremendo. Quando ele diz fica lá, a lua ficou na distância exata. E até hoje, Deus tem o controle dessa lua lá onde ela está. Essa é a verdade, Deus tem o controle. Nós temos que entender isso. O sol, irmãos, ele está exatamente na distância correta. Você acha que tudo isso que eu estou falando para você é uma obra do acaso? Deus fez sem pensar? Deus não controla isso que eu estou falando para você? Então escute isso, se a Terra estivesse na distância de Vênus e de Mercúrio, tudo aqui seria torrado. Agora, se ela tivesse em relação do Sol, a distância entre Marte e Plutão, tudo aqui estaria congelado. Sabe onde a Terra está? A Terra está exatamente no melhor lugar que ela deveria estar, onde o reino animal e o reino vegetal nasce, cresce, reproduz. Você acha que isso é a obra do acaso? É porque Deus está no controle. Olha para quem está do seu lado e diga, Deus está no controle. Deus está no controle do universo. Aqui em cima de nós tem uma coisa chamada atmosfera. E essa atmosfera, irmãos, todos os dias, todos os momentos, há uma chuva de meteoros que vem sobre a Terra. Mas a nossa atmosfera, ela está na espessura correta, aonde ela não permite que esses meteoros invadissem a Terra. Porque se eles invadissem a Terra, se eles batessem e entrassem pela atmosfera, se a atmosfera fosse um pouquinho mais estreita, eles entrariam e toda a Terra já estaria destruída pela primeira chuva de meteoro que tivesse vindo pela Terra. Porque os meteoros, eles viajam 45 quilômetros por segundo. É muita velocidade. Quando eles batem na Terra, é como uma bomba atômica. Mas essa atmosfera, essa camada que Deus criou, quando criou a Terra, nos protegeu. Toda vez que você olhar para o céu, olha para o céu e veja
tem uma proteção de Deus lá. Não vai cair nenhum meteoro na sua cabeça. Por quê? Porque Deus está no controle do universo. Isaías capítulo 45, no versículo 12 diz: eu fiz a terra e pus nela o homem, criei todas as coisas e os seus exércitos, dei as minhas ordens. Irmãos, tudo que Deus fez, Deus deu uma ordem, porque Deus está no controle do mundo espiritual. Deus está no controle do universo, Deus está no controle, irmãos, do mundo espiritual. Não tem nada que foge do controle de Deus. Você quer ver outra coisa que Deus está no controle? Deus está no controle da história. A Bíblia fala sobre isso, irmãos. Esses dias eu fui no aniversário, eu falei, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Na hora, assim, o Espírito Santo deu uma palavra. Eu falo sobre José. Era um aniversário de 15 anos. Fala para essa moça que José sonhou, que José buscou em Deus, que José cresceu, teve sonhos para ela sonhar. E depois daquilo, irmãos, eu já escrevi no meu computador, preciso escrever sobre José. E eu coloquei algumas coisas aqui, eu comecei a estudar, ainda não escrevi, mas já estou lendo algumas coisas sobre José. E eu decidi colocar aqui, eu lembrei de uma coisa. A família de José, irmãos, se Deus não tivesse pegado e mudado a história da família de José, o povo de Israel tinha terminado. Mas o que Deus fez? Deus pega a família de José, leva José para o Egito primeiro, e depois pega a família de José, leva a família de José para o Egito, fortalece a família de José, cresce a família de José, e depois ele sai do Egito para a direção da terra de Canaã, com mais de 3 milhões de pessoas. Olha como Deus tem o controle da história. A história poderia terminar ali, em Jacó, mas Deus tem o controle da história também, meu irmão. Deus tem o controle do mundo espiritual, Deus tem o controle do universo e Deus tem o controle da história. E eu creio que Deus tem o controle da sua história. Quantos entendem isso? Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim: vida, plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher sobre a lei. Sabe o que esse texto está dizendo? Deus enviou Jesus na hora certa, no momento certo, na hora da história, mudar a história do mundo. Jesus poderia ter aparecido lá atrás, irmãos, para Jacó, para Noé. Jesus poderia ter aparecido, irmãos, lá na frente para José, para Davi, que venceu várias guerras, mas Deus tem o controle da história. Deus estava, irmãos, controlando tudo, e no momento certo, Jesus aparece para mudar a história da humanidade. Sabe por quê? Porque Deus tem o controle da história. Essa é a verdade. Diz que vindo a plenitude do tempo, mas aí a Bíblia vai falando em Mateus 24, 36, diz: como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, vocês lembram como foi nos dias de Noé? Aí eu, por que como na vinda? Como nos dias de Noé? Irmãos, quantos já leram a história aqui de Noé? Como era a população nos dias de Noé? Como era, gente? Pecado, roubo, engano e muita depravação. A depravação aumentou mais do que nunca, e nos dias de Noé, o maior problema foi a depravação. Então eu quero falar para você uma coisa, se prepara, porque Jesus está voltando. Para onde você vai? Você está pronto para o céu? Você está pronto? Ou você está cuidando só da sua vida pessoal aqui? Ou você está cuidando só de ficar rico, só de trabalhar? Você está cuidando só da sua família e você está esquecendo que o principal é o céu. De nada vai adiantar, porque eu vou falar uma coisa para você, irmãos. As trombetas vão tocar e o povo salvo vai ouvir as trombetas e a igreja será arrebatada. Só os crentes vão ouvir as trombetas tocarem. Só os preparados, os salvos, vão ouvir as trombetas tocarem. E serão arrebatados para o Senhor. Essa é o que a Bíblia diz. E é o que esse texto de Mateus está dizendo. Ou seja, o tempo de depravação, ele mostra o relógio de Deus. O aumento da depravação, esse é um sinal. Mostra que Jesus está voltando. Segundo, a Bíblia diz, irmãos, e a história diz que quando as pessoas começam a voltar para Israel, esse é o relógio de que Jesus está voltando. Irmãos, nós nunca vimos como está acontecendo já há mais de 15 anos. Muitas pessoas voltando. E quem não era de Israel que está voltando, está indo embora morar em Israel. Jesus está voltando, meu irmão. Está tudo escrito aqui. Você quer maior depravação que essa? Cartilhas ensinando sexo para as crianças. Cartilhas ensinando as crianças a serem heterossexuais ou homossexuais. Aonde que nós pensávamos há 15, 20 anos atrás nisso, irmãos? A depravação aumentando cada vez mais. Isso é sinal de que Jesus está voltando. Abra bem os seus ouvidos e se prepare. Jesus está preparando, irmãos. Está às portas para vir buscar uma igreja preparada. Eu não quero falar da volta de Jesus, tanto eu coloquei aqui esse entendimento, mas eu quero dizer que Deus está no controle da história. Deus está no controle do universo.
Deus está no controle do mundo espiritual. E se Deus está no controle de tudo isso, então Deus tem que estar no controle da nossa vida. Anote isso, e você que está anotando, Deus tem que estar no controle da nossa vida. Antes de você nascer, escute isso. Deus já sabia tudo a seu respeito. No momento que você estava sendo fecundado, no momento da relação que você estava sendo fecundado, Deus já sabia tudo da sua vida, diz a Bíblia. Ai, pastor, o senhor está exagerando. Salmo capítulo 139, versículo 1, diz assim, parte B. Todas as coisas iam sendo anotadas no seu livro antes de existirem. Seu nome estava lá, a sua vida estava anotada no livro de Deus antes de você existir. Que tremendo isso, irmãos. Deus tem o controle da sua história. Tudo que você é, a sua medida, o seu cabelo ruim ou bonito, o seu olho feio ou bonito. Mas Deus já sabia tudo de você. Essa é a verdade. Lá naquele momento da fecundação, Salmo 139, no versículo 13... tem um texto interessante, irmãos. Mostra que Deus estava no controle da vida embrionária. Ele diz assim, olha, os teus olhos viram o meu corpo informe. Sabe o que quer dizer essa palavra informe? Quer dizer, eu era um embrião e os seus olhos já tinham me enxergado. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que Deus tem o controle da vida. Você pensa que você tem o controle da sua vida, mas quem tem o verdadeiro controle da sua vida, antes de você existir, era Deus. E Deus continua sendo Deus. Posso ouvir um amém? Mateus capítulo 10, versículo 30, essa aqui é boa. Para alguns nem vai servir mais. Mas diz assim que Deus sabe até a quantidade de cabelo que você tem na cabeça. Tem uns que até eu vendo eu sei quantos tem, mas tem gente aqui que não dá para contar. Deus sabe a quantidade de cabelo. Olha que tremendo, irmãos. Será que Deus tem o controle da vida, gente? Será que Deus tem o controle da nossa vida? Deus está no controle da vida. Deus está no controle da existência. Deus está no controle da subsistência da nossa vida. Ele tem o controle total. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você pensa que Deus não está no controle. Porque muitas vezes acontecem coisas perto de nós que parece que nós está sem controle. Mas eu quero te dizer, eu quero te animar nessa noite. Você vai sair daqui entendendo, Deus está no controle do mundo espiritual, do universo. Deus está no controle, irmãos, da vida. Amém, queridos? Escute isso, irmãos. Salmo capítulo 139, versículo 14. De modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Sabe o que quer dizer esse versículo? A Ele toda a honra e a Ele toda a glória, que nos fez perfeitos aos seus olhos. Se tem alguém perfeito e maravilhoso nesse lugar, é você, amado. É você. Deus está no controle da vida. Deus está no controle espiritual. Deus está no controle do universo, da história e da vida, irmãos. E eu quero falar para você que Deus está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ou seja, Deus tem o controle de tudo. Nada foge o controle de Deus. Escute isso, amado. Ele é antes de todas as coisas, diz a Bíblia. Antes de todas as coisas subsistem por Ele. Sabe por que você está vivo? Por Ele. Porque Ele te ama. Escute isso. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pastor, então onde que eu entro nisso? Você entra, irmãos, que Ele permite que você escreva uma história, mas Ele pode interferir na sua história a hora que Ele quiser. Você pode escrever a sua história, fazer negócios ruins, negócios bons, casamento ruim, casamento bom, viver uma vida feliz ou uma vida triste. Você faz a sua história do jeito que você quiser. Deus te deu essa permissão. Mas tem uma coisa, Ele vai interferir a hora que Ele quiser. Ele vai dizer, chega. Ele vai dizer, basta. Ele tem esse poder. Ele tem o poder para travar os demônios. Ele tem o poder para abrir e fechar a porta. É o que a Bíblia diz, irmãos. Ele tem o poder para dar a vitória a quem ainda não conseguiu vitória. Ou segurar a vitória para quem não está merecendo a vitória. Por quê, pastor? Porque Deus está no controle. Coloque tudo nas mãos de Deus. Fala para esse irmão do lado. Coloca na mão de Deus, meu irmão. 1 Pedro 5, 7 diz: Ele tem cuidado
de vós. Você consegue pôr a mão na sua cabeça assim e dizer assim: Ele tem cuidado da minha vida. Profetiza aí para você: Ele tem cuidado da minha casa, da minha família. Aleluia. Salmo 155, versículo 22 diz assim: lança o teu cuidado ao Senhor, Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle. Amém? Eu já estou terminando. Filipenses 4:6 tem um texto interessante. Diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Essa palavra aqui é a palavra que mais os crentes gostam. Mas diga essa palavra: pedir. A Bíblia diz assim, irmãos, em Filipenses 4:6, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Quem já fez aquela oração assim: eu não vou nem orar porque Deus já sabe? Você já falou isso para Deus? Ou tipo, não adianta mais eu nem falar porque Deus já está até cansado de ouvir. Quem já falou essa besteira? Seja sincero, irmão. Você já falou isso, não é mesmo? Eu estou repetindo essa oração de tanto eu pedir. Deus é muito sabido, irmãos. Ou aquela oração do crente mais espertão: Senhor, vim aqui orar. Tu sabes de tudo, Deus. Você nem eu estar falando, o Senhor sabe, a gente tem essa amizade, o Senhor sabe de tudo, Deus. Faz aí um milagre, estou saindo. Tem essa oração também, né? Que é mais fácil você acreditar que Deus está ouvindo essa porcaria de oração que Deus não ouve, mas você acreditar que Deus está ouvindo. Deus sabe de tudo. Deus, estou saindo para fechar esse negócio aqui, vou fechar esse negócio aqui, Senhor, tu sabe, eu não vou nem orar, porque tu sabe, Deus. Você já fez esse tipo de oração? Pois é, isso é um engano do diabo. Deus é muito sabido. Sabe por que Deus manda verbalizar? Porque verbalizar traz cura terapêutica. Quando você verbaliza algo, quando você põe para fora algo, isso te cura. Quando você chega para Deus e chora, que a verbalização produz cura. E é por isso que a Bíblia manda a gente falar. Quando você põe para fora as suas angústias, quando você põe para fora as suas tribulações, as suas adversidades, é nesse momento que começa um processo chamado cura. Quando você para e você começa a falar para Deus o que está aqui dentro, o que está doendo, seja coisas alegres ou seja coisas difíceis de entender. Mas quando você verbaliza, aquilo está gerando cura na sua vida. Você precisa falar tudo para Deus. Abre o coração. Verbaliza condições para o casamento. Verbaliza as portas abrindo. Verbaliza o que te entristece. A verdade é que a Bíblia diz que nós precisamos parar de nos preocupar e falar. Pedir a Deus. Verbalizar a Deus. Eu já estou terminando, gente. Precisamos falar. As petições, a Bíblia diz que as nossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus. Davi, no meio da guerra, Salmo 27, capítulo 13 e 14, ele diz assim: espera, pois, no Senhor, anima-te, pois Ele fortalecerá o seu coração. Espera no Senhor, amado. Deus, irmãos, Ele não vai fazer na hora que eu quero, e nem na hora que você quer. Essa é a verdade, Ele tem todo esse poder. Deus vai fazer na hora que Ele quer, porque Ele sabe o momento do milagre. Ele sabe a hora certa de tudo. Se Deus colocou o sol, se Deus colocou a terra no seu eixo, se Deus tem autoridade sobre os demônios e sobre a história, Deus sabe o momento certo em que Ele vai colocar algo. Que se Deus está no controle disso, olha o que diz Oséias capítulo 6, versículo 1. Vou ler para vocês, porque tem livro que é fácil. Abre no Salmo, todo mundo. Oséias capítulo 6, versículo 1. Vinde, tornemos ao Deus, Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele ligará. Sabe o que o profeta está dizendo aqui? O mesmo Deus que permite luta, o mesmo Deus que permite derrota, o dia mau, é o mesmo Deus que vai reverter, irmãos. É o mesmo Deus que vai trazer alegria, é o mesmo Deus que vai trazer a paz, é o mesmo Deus que vai abrir porta. A verdade é essa, é o mesmo Deus que vai derrotar os seus inimigos. A Bíblia diz que Deus só precisa de um momento. Essa palavra momento na Bíblia tem uma conotação chamada já. E um dos nomes de Deus é o Deus do já. Sabe o que é já? Milésimo de momento, se você estudar. Deus é o Deus do já. Se Ele quiser fazer alguma coisa, não precisa de uma semana, 2 anos, 3 dias. Deus só precisa de um milésimo de momento para Ele fazer algo na sua vida,
mas precisamos estar alinhados com a palavra de Deus e saber que quem está no controle não somos nós. Quem está no controle de tudo é Deus, é Jeová. Eu estava falando sobre essa palavra Jeová, e essa palavra Jeová, a Bíblia diz que Jeová está no controle, tem algumas versões que citam esse texto. A palavra Jeová é o Deus que opera em todo o tempo e ninguém pode impedir. Amém, irmãos? Quando você lê essa palavra Jeová, é porque eles estão dizendo assim: esse é o Deus que opera em todo o tempo e ninguém, nem o inferno, nem o universo, nem a história, nem o homem pode impedir o agir de Deus. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Eu quero encerrar e peguei a história de Jó, que me chamou a atenção lá na célula, quarta-feira passada, e eu lembrei. Escute isso aqui para a gente encerrar, gente. 3.000 camelos roubados. A Bíblia conta a história, 7.000 ovelhas queimadas no fogo. 1.000 juntas de boi, juntas, não era um boi não, então era 2.000. 1.000 juntas de boi, 10 filhos mortos. E depois que o diabo fez isso, sabe o que ele disse? Agora ele não aguenta. Agora ele vai abrir o bico. Agora ele vai pedir arrego. Agora ele vai desistir, porque agora a pancada foi muito forte. E sabe o que Jó disse? Ele diz assim: eu, nu, saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Porque se o Senhor quiser, eu vou voltar do jeito que eu vim. É isso que ele está dizendo. Porque Deus tem o controle. Ele termina dizendo assim: a Ele seja toda a glória. Tinha terminado com tudo, acabado com todas as suas riquezas. Os seus filhos tinham morrido. Que coisa tremenda isso aqui, irmãos, quando nós sabemos que Deus está no controle. Esse texto aqui é uma adoração, ele está dizendo: eu amo a Deus, não por causa do que eu tenho. Eu amo a Deus não é por causa do meu carro. Eu não amo a Deus por causa das 7.000 ovelhas. Eu não amo a Deus por causa das 1.000 juntas de boi. Ou por causa dos meus 10 filhos. Eu amo a Deus porque Deus é Deus na minha vida. Ele é soberano. Tudo que eu tenho não é nada diante do poder de Deus.